Saudações, prezados alunos. Estamos aqui novamente, só que desta vez para falar de equações, né? As equações do primeiro grau com uma incógnita. Depois a gente avança, uma outra videoaula, a gente vai falar de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiro vamos aprender a resolver, a conhecer uma equação do primeiro grau com uma única incógnita. Vamos lá. Acompanhe, por favor. Alguns documentos antigos, como os papiros egípcios, traziam inúmeras curiosidades, problemas matemáticos. Veja a tradução de um problema que aparece no famoso papiro de Hind. Então, nesse papiro, escritas muito antigas, né? Provavelmente registros egípcios, dizia o seguinte, traduzindo, né? Uma quantidade, sua metade, seus 2/3, todos juntos são 26. Diga-me, qual é essa quantidade? Então, gente, numa linguagem traduzida já para a nossa, a forma em que se apresentavam os problemas antigamente eram dessa forma, eram desse jeito. Então você percebe como ele fica assim muito mais complexo de transformar em uma linguagem matemática e chegar a uma solução. Hoje em dia não, nós temos os problemas mais elaborados, nós temos uma ferramenta riquíssima que é a álgebra, né, que nos permite usar letras para resolver essas equações, transformar em equações essas situações, problemas para buscar a solução. Hoje em dia nós temos muito mais ferramentas do que nessa época. Nessa época era só o contexto e você tinha que dar o teu jeito de pensar ou geometricamente ou aritmeticamente para resolver o problema. Ainda bem que surgiram os árabes, né, trouxeram para nós esse grande presente chamado álgebra, que veio facilitar a vida, né, dos professores, dos alunos e de todos aqueles que buscam a resolução de um problema matemático. A grande importância da álgebra é permitir a resolução de problemas que envolvem números desconhecidos e possibilitar fazer generalizações. Ao representar o número desconhecido, ou incógnita, já que esse número desconhecido é representado por uma letra, e essa letra na equação que assume um valor, né, ainda desconhecido, recebe o nome de incógnita. Usando uma letra do alfabeto, podemos estabelecer uma relação entre os números conhecidos e desconhecidos por meio de uma sentença matemática, por exemplo, uma equação. Só recordando a definição de equação, né? Equação são as sentenças matemáticas abertas, ou seja, as sentenças matemáticas que apresentam pelo menos uma letra e que são expressas através de uma igualdade. Então, numa equação, dois elementos são essenciais. A letra, que recebe o nome de incógnita, pode ser uma ou mais, e a igualdade. Né? A igualdade é porque ela separa o primeiro membro do segundo membro. Tudo que está antes de uma igualdade é o primeiro membro e tudo que está após a igualdade é o segundo membro. Tudo certo? Muito bem. Usando técnicas matemáticas, podemos manipular essa equação até torná-la mais simples possível, permitindo assim que se estabeleça o valor do número desconhecido. Então observa só, considere a seguinte situação. Vamos acompanhar esse problema. Desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades de Belém e Salinópolis em 4 horas. A distância daqui para Salinas é aproximadamente 4 horas, dependendo da velocidade. Né? Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora a velocidade média, se ele tivesse sido mais rápido, 20 km por hora a mais, né? A velocidade média, não é isso? Teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Então esse problema diz o seguinte, que o motorista vai de Belém para Salinópolis e leva 4 horas. Ele vai com determinada velocidade média. Entretanto, se ele tivesse aumentado essa velocidade média em 20 km por hora, ok?
para percorrer logicamente essa mesma distância, ele teria economizado 1 hora, ou seja, ele teria levado, em vez de 4, apenas 3 horas para fazer o percurso. Então vamos lá, acompanhe a resolução. Vamos representar por uma letra, né, por x, a distância percorrida. Eu não sei qual é a distância daqui para Salinas, então eu vou chamar de x. X é a distância, x quilômetros. Vamos começar por aí. Considerando que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida d e o tempo gasto t, ou seja, a fórmula da velocidade média, para quem não conhece, é essa daqui, ó, a velocidade média, né, de um determinado móvel é a razão, né, da distância que ele deve percorrer dividido pelo tempo que ele levou. É a razão entre a distância e o tempo, ou a distância dividido pelo tempo. Então, a partir dessa informação, podemos montar a seguinte equação. Ó. Primeiro, qual a velocidade que ele foi? Foi na velocidade de x por 4. Por que x por 4? Porque a velocidade média que ele levou para fazer esse percurso foi de x quilômetros, né, a distância, dividido por 4 horas, que foi o tempo que ele levou. Com isso aqui é a velocidade, ó, velocidade média é a distância sobre o tempo, então eu coloquei a distância, que por enquanto eu não sei, chamei de x, sobre o tempo que ele levou, que é 4 horas. Mais 20. O que é esse 20? É se ele tivesse ido 20 km por hora mais rápido, ele teria levado apenas 3 horas, ou seja, a velocidade média dele seria da distância, que é a mesma, sobre o tempo de 3 horas. Que ele levaria para fazer esse percurso. Então está aqui a velocidade, o x sobre 3. Então esse x sobre 3 é a velocidade média que o carro imprimiria. Supostamente, se ele tivesse ido mais rápido, ele levaria só 3 horas, ou seja, 1 hora a menos. Né? Esse x sobre 4 foi a velocidade média com a qual o carro se deslocou. Né? Se deslocou numa distância de x quilômetros e levou 4 horas. E eu somando aqui com 20, que é o aumento da velocidade. Se essa velocidade aumentasse 20 km, ele levaria apenas essa outra velocidade média aqui, ó, né? X sobre 3. Ficou claro essa interpretação? Essa aqui, gente, é a parte mais importante do problema, é a interpretação. Então, a velocidade que realmente aconteceu, né, se ele tivesse ido 20 km por hora a mais, isso aqui teria... ele teria tido como resultado essa outra velocidade aqui. Ele teria essa velocidade média se ele tivesse colocado 20 km por hora a mais nessa velocidade que realmente ele usou para percorrer essa distância. Ficou claro? Então, nessa equação, a gente observa o seguinte, que o primeiro membro, x sobre 4 mais 20, primeiro membro que está antes da igualdade, já falei isso para vocês, né? Numa outra oportunidade aí. Então, x sobre essa parte aqui que está antes da igualdade é o nosso primeiro membro. O que está depois da igualdade é o nosso segundo membro. Então, o nosso primeiro membro, olha aqui, como ele mostra aqui embaixo, é uma expressão algébrica inteira. Por que inteira? Porque no denominador não tem nenhuma letra. E aqui no segundo membro também, no denominador não tem nenhuma letra. Então, ela não é fracionária, ela é inteira. Tudo certo? Muito bem. Equação desse tipo são chamadas equações inteiras do primeiro grau na incógnita x. Então, nós estamos diante de uma equação inteira. Ok. Aplicando o princípio de equivalência das equações, chegamos à forma reduzida. Chegamos na forma ax igual a b. Com a, b pertencente ao GH, onde o a é um número diferente de zero, um número não nulo. O que simplifica a resolução. Né? Então vejamos outros tipos de equação desse tipo aí. Ó. X mais 1 igual a 7. Né? Isso aqui é uma equação que pode ser reduzida a x igual a 6. Se nós passarmos 1 para o outro lado, vai ficar 7 menos 1, já que ele muda de operação. Né? E 7 menos 1 é 6. A mesma coisa aqui, ó, nós podemos pegar essa equação e reduzir. Reduzindo essa equação, ela vai ficar 2x igual a 10. A mesma coisa que se nós multiplicarmos aplicando a propriedade distributiva, somarmos semelhante, a gente reduz essa equação a 11x igual a 2.
Essas equações aqui são as equações reduzidas dessas aqui. Tudo bem? Então perceba que essa situação aqui em cima, voltando, o que nós fizemos foi equacionar todo esse problema, né? Todo esse problema escrito aqui em 5 linhas, nós equacionamos aqui nessa simples expressão. Tá bem? É isso que faz o resolvedor de problemas. Muito bem, então já que a gente mostrou aqui o que é uma equação reduzida, então agora vamos para a parte mais importante, né, que é como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Isso aqui é a culminância dessa videoaula. Então, resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Tá? Então, resolver uma equação é buscar o valor para aquela letra, que a gente chama de incógnita, que quando substituir na equação, ele torne a igualdade verdadeira. Ou seja, o que dá no primeiro membro é o que vai dar no segundo. Por exemplo, 5 igual a 5, 8 igual a 8, 9 igual a 9, 1000 igual a 1000. Se isso acontecer, aquele número, né, ele foi aceito pela equação. Ele é a raiz ou a solução da equação. Como diz aqui, ó. Tá? Se você coloca um número lá no lugar da letra e substitui, faz as contas, e o primeiro membro não é igual ao segundo, por exemplo, 2 igual a 5, 1 igual a 4, então aquele número que você substituiu não é raiz da equação. Enquanto que se der 2 igual a 2, 5 igual a 5, o primeiro membro igual ao segundo, aquele número é raiz ou solução da equação. Bom, mas fazendo um exemplo fica muito mais claro. Então, considerando aquela situação anterior lá em cima, vamos calcular a distância percorrida pelo motorista de Belém a Salinas. Como nós já vimos aqui, voltando rapidamente, ó, nós lemos o problema, equacionamos. A equação ficou x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Essa foi a equação. Então, vamos resolver agora. Vamos aqui embaixo. X sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Então, quando eu pegar essa equação, eu percebo que ela tem denominadores numéricos. Então, eu tenho que calcular o MMC para reduzir esses denominadores que são diferentes em denominadores iguais. Aqui eu tenho 4 e 3, calculo o MMC entre 4 e 3 dá 12. E esse 12 vai ser o novo denominador. Então, o denominador do primeiro membro é 12 e do segundo membro também é 12. Tudo bem? Só que para compensar, né, para encontrar a fração equivalente, eu vou pegar cada denominador, dividir por cada numerador, eu vou pegar o MMC, desculpa, vou dividir por cada denominador e multiplicar por cada numerador. Certo? Aí você pode dizer, ah, mas o 20 não tem denominador. Quando tiver algum número, alguma letra que não tenha denominador, não tem problema nenhum. Você pode colocar o tracinho e colocar o denominador igual a 1, que todo número, toda letra tem 1 no seu denominador, por mais que não apareça. E aí você faz 12, você pega esse 12 aqui, deixa só colocar rapidinho aqui a cor dessa letra para ficar melhor de calcular. Então você pega aqui, ó, o 12, divide pelo de baixo, que é o 4, e multiplica pelo de cima, que é o 3. Então, ficar 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 multiplicado por x vai dar 3x. Está aqui o 3x. Ó. Repete o sinal de mais. A mesma coisa aqui. 12 dividido por 1 dá 12, multiplicado por 20 é 240. É porque 12 multiplicado por 2 dá 24, mais o zero vai ficar 240. Então nós temos aqui essa expressão. Repete a igualdade, o 12 aqui embaixo, olha, 12 dividido pelo de baixo, que é o 3, e multiplica pelo de cima, que é o x. 12 dividido por 3 dá 4, 4 multiplicado por x é 4x, está aqui o 4x aqui em cima. Então, nós já temos a equação. Agora, o que é que a gente faz? Segundo a propriedade, a gente aplica o princípio multiplicativo para eliminar o denominador. Na verdade, aplicar o princípio multiplicativo é multiplicar aqui, ó,
por 12 o primeiro membro e multiplicar o segundo membro também por 12. Porque tudo que você faz no primeiro e no segundo membro, a equação não se altera. Né? Se você faz tomar alguma atitude no primeiro membro, multiplicar, somar, dividir por algum número não nulo, se você fizer a mesma coisa no segundo membro, a equação não se altera. Então aí esse 12 corta com 12 aqui também, que na prática a gente faz assim, ó, corta os dois 12, e vai sobrar só o 3x mais 240 igual a 4x, tá bem? Aqui a gente usa o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, a gente soma com menos 4x nos dois membros, aí vai cortar esse com esse, e soma com menos 240 nos dois membros, esse 240 some daqui, ele vai aparecer menos 240 aqui, a gente fica com essa equação. Na verdade, nós temos a expressão 3x, a equação 3x, mais 240, que é igual a 4x. Né? Aplicando a propriedade aditiva aqui, se a gente somar os dois membros o menos 240, a gente vai ter aqui 3x mais 240, vamos somar com menos 240. E nesse outro lado nós temos o 4x, vamos também somar com menos 240. Perceba que esse mais 240 com esse aqui são simétricos, ele desaparece, vai ficar só 3x, que é igual a 4x menos 240. Tudo certo? Tudo bem? E aí, ó, para eu tirar esse 4x daqui, né, eu vou ter que somar com menos 4x também nos dois membros. Vai ficar 3x menos 4x, que é igual a menos 4x desse lado também, e repito o resto, olha, repito 4x positivo com menos 240. E esse 4x negativo corta com esse positivo, a gente vai ficar com 3x menos 4x, que é igual a menos 240. Na verdade foi isso que foi feito, só que está muito resumido aqui. Tá? E 3x menos 4x, isso vai dar menos x, que é igual a menos 240. Multiplica tudo por menos 1, né? Multiplica por menos 1 aqui, menos com menos é mais aqui também, então o x dá 240. Ou seja, a solução do problema é 240, e como eu queria encontrar aí a velocidade, né? Com o qual aliás, a distância, né, entre Belém e Salinas, então eu tenho aqui que o número real 240 é a raiz da equação, portanto o motorista percorreu uma distância de 240 km. Essa foi a distância percorrida pelo motorista. Certo? Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. Resolver a equação 5 vezes x mais 2 menos 3 vezes x mais 6 igual a 40. Do conjunto dos reais. Então, vamos colocar a equação aqui embaixo de novo, volto a repetir a equação, e vamos aplicar a propriedade distributiva. O 5 está multiplicando todo mundo, vamos multiplicar o 5 pelo primeiro, o 5 pelo segundo, a mesma coisa que o 3. Ó. 3 pelo primeiro, 3 pelo segundo. 5 vezes x dá 5x, mais 5 vezes 2 dá 10. Menos 3 vezes x é menos 3x, menos 3 vezes mais 6, sinal diferente negativo, 3 vezes 6, 18. E repete igual a 40. O que nós fizemos aqui para cá? Eliminamos os parênteses. Tá? E agora, o que a gente pode fazer? Bom, é interessante aqui o seguinte, nós temos aqui, ó, por exemplo, o 5x com o menos 3x. Nós podemos somar os dois algebricamente. 5x com menos 3x, isso vai dar 2x. E nós temos aqui o mais 10 com menos 18. Podemos somar algebricamente também. 10 com menos 18, sinal diferente dá o sinal do maior e subtrai. Vai dar menos 8 e repete igual a 40. Tudo certo? Como eu tenho interesse em deixar o x sozinho desse lado, então eu vou tirar o 8 negativo, portanto eu vou somar com mais 8 dos dois lados. Quando eu somar com mais 8 dos dois lados, eu vou ter isso aqui, 2x menos 8 mais 8, que é igual a 40 mais 8, somando 8 dos dois lados. E esse menos 8 corta com mais 8, vai ficar 2x igual a 40 mais 8. Só que 40 mais 8 é 48. E como eu quero isolar o x, tem que tirar esse 2 daqui. Então, vou multiplicar por meio esse lado
e esse lado usando a propriedade multiplicativa. 2x vezes meio vai dar x, porque esse 2 de cima corta com o de baixo. E 48 vezes 1 é 48, dividido por 2 vai ficar 48 sobre 2. Só que 48 dividido por 2 é 24, ou seja, 24 é a solução dessa equação aí do segundo exemplo. O número real que eu procurava, que torna verdadeira essa equação, é o 24. Se eu colocar 24 no lugar desse x e desse x, quando eu resolver tudo isso aqui, esse membro vai dar 40, vai ficar 40 igual a 40, comprovando que o valor 24 é a raiz da equação. Vamos ver esse terceiro exemplo. Resolver essa outra equação, em que o universo é os reais. Então, repetimos a equação. Ela tem denominadores numéricos, então eu vou ter que reduzir a um único denominador, achando o MMC de 4, 6 e 12, que é o próprio 12. Se o 12 é múltiplo, o maior número é múltiplo dos menores, o MMC é o maior. Então, o que é que eu faço? Coloco 12 embaixo do primeiro membro e 12 embaixo do segundo. E aquele mesmo procedimento. Divido o 12 por cada denominador e multiplico por cada numerador. Agora é que eu tenho que ter um pequeno cuidado, como em cima eu não tenho só um número ou uma letra, eu tenho uma expressão, então eu devo colocar entre parênteses, que é justamente para evitar problema de cálculo no futuro. Então eu faço assim, 12 dividido por 4 dá 3. 3 que multiplica todo mundo aqui em cima. Está aqui o 3 multiplicando todo mundo. Certo? E aqui a mesma coisa. 12 dividido por 6 é 2. 2 que multiplica todo mundo lá. Está aqui o 2 multiplicando por todo mundo. Aqui. E 12 dividido por 12 dá 1. 1 que multiplica todo mundo lá em cima. Está aqui 1 multiplicando por todo mundo lá em cima. No parênteses. Se eu coloco no parênteses, pode ocasionar em erro lá na frente. E agora a gente vai reduzir os denominadores ao 12. Reduzimos os denominadores ao 12, agora a gente vai multiplicar por 12 o primeiro e o segundo membro, usando a propriedade multiplicativa, que é a mesma coisa que cortar os dois 12, dá no mesmo. Só que esse corte aqui é uma coisa mais popular. Na linguagem matemática, a gente está multiplicando o primeiro e o segundo membro pelo número 12. Tá certo? Aplicando a propriedade multiplicativa. E agora vamos usar a propriedade distributiva. Multiplica 3 por y e 3 por 3. 3 vezes y é 3y, 3 vezes 3 é 9, mais 2 vezes y é 2y, 2 vezes 1 é 2, aqui, igual a 1 vezes y é y, 1 vezes menos 1 é menos 1. Aqui, ó. E agora, a gente usa o princípio aditivo, vai somar... primeiro a gente vai reduzir aqui, vamos reduzir esse 3y mais 2y a 5y, e esse menos 9 mais 2 dá o sinal do maior e subtrai menos 7. Repete o y menos 1 do segundo membro. E agora aqui, ó, como eu pretendo colocar os y todo no mesmo lugar no primeiro membro, e quem não tem y no segundo, então eu tenho interesse em tirar esse menos 7 aqui, ó. Para tirar o menos 7, eu vou somar mais 7 desse primeiro membro e mais 7 do segundo. O mais 7 corta com o menos 7 desse primeiro membro e soma, vai ficar só 5y. E do segundo membro vai ficar y menos 1 mais 7, só que menos 1 mais 7 é mais 6. Ó. Sinais diferentes, é o sinal do maior e subtrai. E aqui embaixo eu uso o princípio aditivo, já que esse y aí está atrapalhando, eu não quero ele no segundo membro, eu quero ele no primeiro membro, então usa o princípio aditivo, somando menos y no primeiro membro e menos y no segundo. Quando eu fizer isso, vai aparecer o menos y aqui, e aqui o mais y com menos y vão cortar, vai ficar só o 6. E quando ficar com 5y menos y, eu vou obter um 4y igual a 6. Uso o princípio aqui multiplicativo, multiplico esse primeiro membro e o segundo membro por 1/4, Quando eu multiplicar por 1/4, os dois membros, esse 4 cortar com 4 vai sobrar só o y, e eu tenho 6 vezes 1, 6/4. E aqui eu posso simplificar o 6/4 por 2, divido de cima por 2 e de baixo por 2 para simplificar. 6 por 2 é 3, 4 por 2 é 2, tenho o resultado aí da segunda equação, desse exemplo, na verdade é o terceiro exemplo, que é 3 meios, ou seja, a solução dessa terceira equação é 3 meios, a fração 3 sobre 2.
Tudo bem? Então, gente, nós temos 3 exemplos aqui de equações do primeiro grau, equações aí bem consideráveis, que você pode voltar e rever de novo, tá bem? Na linguagem popular, a gente aprende isso de outra maneira. A gente aprende, por exemplo, 2x menos 7 igual a x, por exemplo. Geralmente a gente faz dessa maneira, né? Coloca x menos 1, vamos colocar aqui. Faz aqui, ó, 2x, esse x eu passo para esse lado, ele está positivo, passa negativo. Ali eu deixo menos 1, esse menos 7 passa para o outro lado, com a operação trocada para mais 7. E aí fica 2x menos x vai dar x, e menos 1 mais 7 vai dar mais 6 e pronto. Popularmente a gente usa esse linguajar. Passa para o outro lado o número com operação inversa ou com o número inverso, com o número oposto, né? Mas na verdade isso aí não é muito matemático falar dessa forma. Na verdade o que acontece é o uso da propriedade multiplicativa e aditiva, que é mais trabalhoso, mas é o correto que se deve fazer. Tá bem? Mas se você passar um número de um lado para o outro, com operação inversa ou com sinal trocado, isso não sempre vai dar certo também. Tá? Uma equipe de futebol disputou algumas partidas em 2019 e obteve o seguinte desempenho: venceu 45% dessas partidas, perdeu 20% dessas partidas e empatou 21 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou em 2019? Interessante a gente verificar que aqui o primeiro valor foi dado em percentual, o segundo também, mas as partidas que foram empate, né, que o time empatou, que a equipe empatou, foi dado em número natural. Tá bem? O que a gente deve lembrar logo de cara e deve fazer? É representar por X o número de partidas disputadas. Então, o número de partidas que foram disputadas, que eu não sei, né, que eu quero exatamente verificar esse resultado, esse número de partidas, eu represento por uma incógnita, que pode ser X ou Y, ou qualquer outra letra. Vamos representar por X. E lembrar, porque como tem percentual aqui, mas vocês já estudaram porcentagem, é só recordar que 45% é 45 dividido por 100, ou seja, é 0,45. Da mesma forma, 20% é 0,20 ou simplesmente 0,2. Assim a gente pode escrever nossa equação. Como a gente pode escrever nossa equação? Essa equipe de futebol, das partidas que ela disputou, ela obteve o seguinte desempenho: venceu 45% do número total de partidas. Então ela venceu 0,45% do número total de partidas, que é X. O que mais? Ela perdeu 20%, né, do número total de partidas. E ela empatou 21 partidas. Então, se eu somar o número de partidas que ela venceu com o número de partidas que ela perdeu, com o número de partidas que ela empatou, se eu somar tudo isso, eu vou ter o total de partidas do qual ela participou, que é exatamente isso que eu quero saber, que eu representei pela letra X. Voltando aqui para o dado do problema, 0,45 de x é a quantidade de vitórias, 0,20 de x é a quantidade de derrota, 21 foi a quantidade de empate e x é a quantidade de partidas disputadas. Então, repetindo a nossa equação aqui abaixo, nós vamos ter o seguinte: esse valor tem x, esse valor tem x, esse valor não tem x e esse valor tem x. Então eu tenho interesse em trazer esse x para o primeiro membro e esse 21, que não pode somar com esses termos que tem x, passar para o segundo membro. Tá? Então aqui na verdade foi usado o quê? A propriedade aditiva. Foi somado menos x desse lado e menos x desse outro aqui, ó. E depois foi somado menos 21 desse lado e menos 21 desse outro. Quando você soma menos 21 desse lado e menos 21 desse outro, o menos 21 corta com mais 21, ele soma do primeiro membro e vai aparecer desse lado aqui do lado o x e o menos 21. E depois, esse mais x, você soma menos x dos dois membros, o menos x corta com esse mais x, aqui vai ficar só o menos 21, ele vai aparecer aqui no primeiro membro. Mas em outras palavras, você pode usar aquilo que eu acabei de dizer, né? O mais 21 está somando, passa para o outro lado subtraindo.
O mais x, tá? Com sinal de mais passa para o primeiro membro com sinal de menos x, né? Fica muito mais prático. Então aqui você faz 0,45x mais 0,20x menos x, quando você somar tudo isso algebricamente, vai dar o sinal do maior e subtrai menos 0,35, menos 0,35x, igual a menos 21. Como os dois membros é negativo, a gente multiplica por menos 1, eles ficam positivos. E esse 0,35 que está multiplicando pode passar para cá dividindo, na linguagem popular que eu já venho adiantando para vocês. E quando você divide 21 por 0,35, isso aí vai dar 60. Tá bem? Então, o número de partidas que essa equipe disputou foram 60 partidas. Essa equipe disputou 60 partidas. Exemplo 2. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Então o problema diz aqui, ó, que há 14 veículos entre carros e motos e ao todo há 48 rodas, né, desses carros e motos aí no estacionamento. A pergunta é, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então a princípio a gente vai indicar por X a quantidade de carros, por exemplo. Eu poderia começar indicando por X a quantidade de motos, sem problema nenhum, tá? Mas eu preferi indicar por X a quantidade de carros. Então, se eu chamei de X a quantidade de carros, e eu sei que tem ao todo 14 veículos, se eu tirar esse X daqui, desse total, vai me sobrar as motos, não é isso? Então, como é que eu vou representar a quantidade de carros por X? A quantidade de motos vai ser o total, 14 menos o X, que é a quantidade de carros. Né? Vai me dar a quantidade de motos. Muito bem. Então a gente tem o seguinte, a equação correspondente ao problema é a seguinte. Ó. O X representa o número de carros. Se eu multiplicar por 4, porque cada carro tem 4 rodas, né? Então, ó, os carros multiplicado por 4. Para eu saber... Estou trabalhando agora, vou pensar agora no número de rodas, certo? Vou somar com a quantidade de rodas que tem as motos. Isso, se 14 menos x é a quantidade de motos, eu multiplico por 2, eu vou ter a quantidade de rodas das motos, porque cada moto tem 2 rodas. Repetindo, eu vou pegar a quantidade de carros e vou multiplicar por 4, para ter a quantidade de pneus dos carros. Vou pegar o número de motos, eu vou multiplicar por 2, para eu pegar aí, para eu ter a quantidade de pneus de motos que tem no estacionamento. E quando eu somar o número de pneus de carros com o número de pneus de motos, isso vai me dar o total de pneus, que é 48, que o programa me forneceu lá em cima. Tudo bem? Então 4x é a quantidade de rodas dos carros, 2 vezes 14 menos x é a expressão que representa a quantidade de rodas das motos, e o 48 é a quantidade total de rodas. Então vamos resolver essa equaçãozinha aí. Ó. Aqui a gente elimina os parênteses, faz 2 vezes 14 é 28, 2 vezes menos x é menos 2x. A gente vai ficar com essa expressão. Tá? A gente pode fazer o seguinte aqui, 4x menos 2x deixa no primeiro membro, porque os dois têm x. E lá no segundo membro está o 48, a gente passa o mais 28 para lá, vai com a operação inversa subtraindo, né? Menos 28, ele está mais, vai menos 28. Que na verdade foi a propriedade aditiva que a gente usou aqui. Então a gente vai ficar com 4x menos 2x vai dar 2x, e 48 menos 28 dá 20. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa, dividindo, que na verdade o que foi usado foi a propriedade multiplicativa, mas a gente pode pensar assim, o 2 está multiplicando, passa dividindo, e 20 dividido por 2 é 10. Então se x é 10, eu tenho aqui ó, que x, vamos voltar lá em cima, representa o que o x? O x representa a quantidade, cadê? Aqui ó, o x representa a quantidade de carros. Então nós temos aí ao todo 10 carros, certo? E a expressão 14 menos x representa a quantidade de motos, está aqui, ó. A quantidade de motos é representada pela expressão 14 menos x. Então, 14 menos x é a quantidade de motos, ou seja, se o x é 10, então 14 menos 10, que dá 4. Então, no estacionamento eu tenho 10 carros e 4 motos. Está aqui o resultado, 10 carros e 4 motos.
Ficou claro, gente, a resolução dessas equações, bem? Na verdade, dos problemas que envolvem equações, né? Então agora é a vez de vocês trabalharem. Vamos para a tarefa de aprendizagem. Aqui a primeira questão. Considere o conjunto de versos reais. Você tem 4 equações que você vai resolver aplicando as propriedades usadas e encontrar a solução, ou seja, calcular o valor da incógnita x em cada uma delas. Segunda equação, considerando o conjunto R dos reais, né, determine a raiz, que é a mesma coisa que solução de cada uma dessas 3 equações. Lembra que ela tem denominador, vai ter que começar achando o MMC. Terceira questão, as expressões seguintes, essa primeira expressão, essa segunda expressão do parênteses, essa terceira e essa quarta, elas representam números. Né? Então isso aqui representa um número, isso aqui representa um outro número, que eu não sei qual é, aqui o terceiro número, que é o quarto número. Diz que a soma desses 4 números é 90, então você vai somar esses 4 parênteses e igualar a 90 para formar a equação, já que a soma é 90. E resolve. Quarta questão. Karina participou de um concurso dividido em 2 fases. Na primeira fase ela obteve uma nota e na segunda fase obteve 3 pontos a mais que na primeira fase. A nota final dos candidatos desse concurso foi calculada assim. Primeira nota mais 2 vezes a segunda nota dividido por 3. Você vai usar essa expressão. Sabendo que a nota final de Karina foi 8, que nota ela tirou em cada fase? Aqui em cada fase, tá? Cada, mas é cada, tá? Quinta questão. Para comprar um computador, o Valdir precisa de R$200 a mais do que tem. Né? Tá faltando R$200 para ele comprar o computador. O que dá ele não tem. Ele tem que completar com R$200. Se ele tivesse o dobro da quantia que tem, compraria o computador e ainda ficaria com R$300. Né? Ainda sobraria R$300. Pergunta, qual a quantia que o Valdir tem e qual o preço do computador? Sexta, a produção de vendas de dezembro das 3 montadoras de automóvel de uma cidade foram registradas nessa tabela. Montadora azul, a montadora branca e a montadora vermelha. A montadora azul produziu 3.000 unidades e a taxa percentual vendida dessa quantidade foi 80%, vendeu quase tudo. A montadora branca, ela produziu mais unidades, 5.000, mas vendeu menos, vendeu só 60% dos 5.000 que ela produziu. E a montadora vermelha, ela produziu 2.000 unidades, mas vendeu X%, quer dizer, a gente não sabe quanto foi a porcentagem que ela vendeu dos 2.000. Sabendo que nesse mês as 3 montadoras venderam 7.000 dos 10.000 carros produzidos, qual é o valor de X? Quer dizer, se elas produziram juntas 10.000 unidades, elas venderam, né? Elas venderam da produção delas no total de 7.000 unidades. Então essa somatória dá 7.000 aqui. Ó. A pergunta é qual é o valor de X? Aí tem um desafio que você vai ler com calma, vai resolver. E aí depois você vai conferir aqui com as respostas, né? Você vai ver a resposta que você obteve e vai conferir com as respostas do problema. As que você acertou, pode deixar para lá, gente, tudo bem. Agora, aquelas questões que você errou, volte para a questão, verifique onde você errou, se foi em algum cálculo, se foi em algum cálculo menos mal, porque você corrige. Mas se foi na interpretação do problema, no equacionamento do problema, aí o problema é mais sério. Aí você precisa reler o problema com atenção para começar a interpretar corretamente os problemas, tá bem? Muito bem, feito isso, você está dispensado. Né? Se você gostou da videoaula e foi útil para você, não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixe lá seu comentário. Tudo certo? E o tema da próxima videoaula, seguindo essa sequência, vai ser as equações do segundo grau, do primeiro grau ainda, só que agora com 2 incógnitas. A gente estudou hoje as equações do primeiro grau com uma incógnita. Na próxima videoaula vai ser equações do primeiro grau com 2 incógnitas e a interpretação geométrica dessa equação. Tudo certo? Ok, gente, então até a próxima. Ah, não esquece, estuda que a vida muda. Ok.